Como assim? Tipo, Explica melhor. Eu criei a caixinha e automaticamente o texto todo muda. Não, na verdade é só para aquilo que eu selecionar, mas aí eu me poupo o trabalho de ficar mexendo em cada coisa manualmente, né? Isso, exatamente. Claro que é difícil de dimensionar o quanto isso agiliza o trabalho quando a gente está trabalhando com uma página, sabe? Isso parece um pouco assim, entende? Parece que é mais trabalhoso. Mas quando tu está trabalhando com centenas de páginas, isso faz muita diferença, entendeu? Ou quando tu está trabalhando com um material grande, entende? Quer dizer, não tão grande, aliás, mas que tu tá trabalhando em conjunto, entendeu? Tu tá ajustando o conteúdo ainda. Por exemplo, revista, tá? Às vezes tu ajusta o conteúdo, o texto, ao longo da diagramação. Porque é uma coisa mais dinâmica, né? Então, quem trabalha com revista, quem cria conteúdo para revista, trabalha junto com o diagramador, porque às vezes tem alguma coisa que não se encaixa ali naquele espaço, entende? É uma coisa que é mais dinâmica. Então, assim, aí digamos que tu tem que alterar alguma coisa e tu tem que alterar no conjunto todo, sabe? Uhum. Dá muito trabalho tu alterar, tu ir em cada uma das páginas e alterar. Se tu tá com estilo aplicado, tá? E aí tu altera no estilo, vai mudar em todas as páginas, automaticamente. Tu não vai ter que ir em cada um dos lugares onde aquele estilo está aplicado. Eu acho que Entendi. talvez na aula que vem isso vai ficar mais claro, que a gente vai fazer um exercício, eu vou mostrar para vocês, quando a gente agrupa capítulos de livros, tá? Porque geralmente a gente não trabalha com um livro, por exemplo, que tem pelo menos 100 páginas, a gente não trabalha 100 páginas num arquivo só do InDesign, a gente divide. Então, por exemplo, são capítulos de 20 páginas, a gente vai dividir cada capítulo, cada 20 páginas, né? Cada capítulo, a gente vai ter um arquivo de InDesign separado, tá? E depois a gente vai agrupar. E aí, então, a gente precisa importar os estilos para cada um desses arquivos. E aí, quando a gente muda num, a gente muda nos outros, em todos juntos. Entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida, gurias? Se vocês quiserem. Hoje é só mulheres aqui. Se alguém quiser comentar ali no chat, tá? Não quiser chamar. Não quiser falar, pode ser, tá? Já que vocês são muito envergonhados. Acho que a gente pode começar, né? Quase 10h15. Vocês pegaram bem, então, a questão de criação de estilo, de parágrafo, estilo de caractere. Vocês tentaram fazer e deu certo, deu tudo certinho? Uhum. O estilo de caractere, a Pietra está fazendo uma pergunta. Pietra, assim se pronuncia? Tá fazendo uma pergunta ali que ela não entendeu muito bem o estilo de caractere. Eu vou mostrar, que eu acho que é mais fácil, tá? Da aula passada. Vou pegar o arquivo da aula passada aqui só um pouquinho. Quando eu comecei a trabalhar com InDesign, a primeira vez que eu trabalhei com estilos foi quando eu trabalhei por um tempo no setor de EAD do IFSU, lá de Pelotas. A gente produzia apostilas para os cursos à distância.
E eu também, tipo, ficava, mas pra que o estilo de caractere? Vou te mostrar agora, tu vai entender. Principal função dele. Espero que tu vai entender. Espero que tu entenda, aliás. Deixa eu ver se esse aqui tá com os estilos. Sim. Aqui, por exemplo, tá? Esse parágrafo aqui, eu criei um estilo de parágrafo para ele, tá? Que se chama corpo de texto, no caso, dos ícones, tá? Isso aqui são ícones que ao longo desse material é um trecho do texto que é para ter um destaque e vai se utilizar esses ícones aqui, tá? Para chamar a atenção dos alunos. Então, no caso, esse ícone é da vida para a sala de aula. Tá? Então, sempre que a gente tem esse texto diferenciado, tá? que é com os ícones, eu utilizei um corpo de texto diferente. Ele é menor, ele tem tamanho 11, ó, e o resto do texto tem tamanho 13, tá? E o alinhamento dele, eu acho que também. Não, o alinhamento tá igual, tá? Então, ele é um corpo de texto, tá? Um corpo de texto dentro do livro, que ele é diferente, então ele está aplicado um estilo de parágrafo diferente. E dentro desse corpo de texto, está aplicado um estilo de caractere, que é o itálico, tá? Para dar ênfase às perguntas. Por que a gente precisa criar um estilo de caractere dentro do meu estilo de parágrafo? Porque, por exemplo, tá? Aqui. Não, vou voltar aqui, tá? Digamos que eu tirasse aqui. Vou tirar o estilo de caractere, tá? Botar nenhum. Bom, aí eu quero colocar itálico, né? Não vou usar nenhum estilo de caractere, vou aplicar o itálico diretamente. Então, vou vir aqui e vou colocar itálico. Aqui. Coloquei itálico. O que acontece lá no meu estilo de parágrafo? Ele vai ficar, ó, quando eu for selecionar esse meu parágrafo, ele vai ficar com o indicativo aqui, o maisinho, ó, que ele está indicando que além daquelas pré-definições que eu estabeleci para esse tipo de parágrafo, existe mais alguma configuração, que no caso é o itálico. Mas assim como tem o itálico, tá, poderia ter alguma outra coisa, poderia ter, por exemplo, um tamanho diferente. Sem querer eu puxei o texto, ou sem querer eu mudei, entendeu? Mudei o tamanho da fonte. Ó, vou tirar o itálico aqui, tu vai ver que vai ficar ali ainda o sinal de mais. Tá? Ó, ficou o sinalzinho de mais. E é praticamente imperceptível que tem um tamanho de fonte diferente. Então, visualmente, quando eu estou revisando o meu material, pode sair um erro, entende? Algum problema com uma fonte, ou qualquer outra coisa, qualquer outra configuração que eu coloque, entendeu? Por exemplo, aqui ele está justificado, se eu não me engano, ou à esquerda, não me lembro. Mas digamos que eu coloque esse aqui. Então, a pessoa que está fazendo a revisão, ela não percebe, tá? Isso aqui para ela é imperceptível, assim, dá pouca diferença, ou senão a pessoa está correndo. E aí não fica, entendeu? Não fica tão visível que existe alguma configuração, alguma pré-definição do estilo de parágrafo, que é diferente daquilo que a gente tinha definido. Mas aqui está indicando. Se eu simplesmente colocar aqui, sabe? Que é para retirar qualquer outra configuração, eu vou tirar também aquilo que eu tinha aplicado que eu queria que se mantesse. Você está me entendendo? Então, por exemplo, eu tinha colocado itálico aqui, né? E por acidente eu coloquei um tamanho diferente de fonte. Vou botar uma bem pertinho daquilo que a gente estava usando. Ó. Então, isso aqui eu sei que é diferente, mas isso aqui eu talvez não veja, entendeu? Não perceba esse erro. Ou se não coloquei uma fonte diferente. Esse aqui, ó, por exemplo, eu botei outra fonte. Então é complicado para quem está revisando verificar se há alguma coisa fora daquilo que se estabeleceu como padrão, se não tiver essa indicação. Se eu simplesmente vir aqui e remover
tudo aquilo que está aplicado além daquilo que eu pré-defini, que seria aqui remover todas as configurações, entende? De parágrafo além do que está definido dentro do estilo, ele vai remover aquilo também que eu queria, na verdade, que tivesse, como o itálico. Então a gente utiliza o estilo de caractere. Entendeu? Isso. E quando a gente utiliza mapeamento de estilo, tá? Quando a gente importa os estilos do Word para o InDesign, a gente isso se faz automaticamente. Então tu não precisa estar fazendo manualmente. Tu não precisa ficar selecionando o que tu quer, itálico ou não. Vamos então começar o que eu tinha previsto para a aula de hoje. Mais alguém tem dúvida, quer perguntar? Fica à vontade aí. Só, gurias, por favor, me auxiliem, tá? Se alguém perguntar ali no chat e eu não ver. Vocês conseguiram baixar? Eu não sei se a gente. Se foi enviado, peraí. Foi enviado, gurias, os link das aulas de hoje? Eu acho que de hoje não, mas eu lembro que semana passada Pode teve repetir, sim um Dani, por link. favor. Eu ia Pode. repetir o quê? A pergunta que tu fez. Se o pessoal acessou ali o conteúdo da aula de hoje. Ah, Os sim. Eu tô arquivos. encaminhando no grupo? Não? Ah, tá. Então eu encaminho aqui no Tá. dia. Aqui. É o mesmo da aula de ontem, né, do Tomar? É. A Perfeito. Isabel comentou aqui no. Não sei se foi agora. A tela dela travou. Vou botar aqui no chat também, caso alguém não tenha acesso ao grupo do WhatsApp. Minha tela travada ainda, estou usando pelo celular. Ah. Tá, mas eu vou ir mostrando para vocês enquanto vocês. Ah, não, acho melhor vocês baixarem aí os arquivos. Acho que ninguém baixou, né? Melhor esperar vocês baixar. Oh, o Lucas entrou agora. Gente, vocês perguntem se vocês têm mais alguma coisa. Tá. Se vocês querem saber mais alguma coisa. Não só do conteúdo da aula passada, mas alguma coisa que vocês gostariam de saber. Pode ser também, tá? Vou falar para vocês hoje sobre o embaralhamento de páginas, tá? E a gente vai fazer um exercício com um folder. Vocês me gritem aí, tá? Se vocês já.
Se vocês já conseguiram abrir, se deu tudo certinho. Os arquivos são esses, tá? Esse aqui não tem, esse aqui é de ontem. Abriram? Conseguiram abrir? Gente, olha só. Eu entendo que vocês abriram, então ninguém me respondeu. Eu tô baixando ainda, mas eu não sei se eu tô com eco, desculpa. Eu tô baixando ainda, mas pode continuar. Tá. Bom, quando vocês abrirem, tá? Provavelmente vai aparecer esse aviso para vocês que diz respeito aos vínculos, tá? Ou links. O que que isso significa? Isso significa que as imagens que a gente inseriu no arquivo, o InDesign não encontrou o caminho dela. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Então, vocês coloquem aqui como não atualizar vínculos, tá? Se a gente coloca aqui atualizar vínculos modificados, provavelmente o InDesign vai encontrar tá, essas imagens pelo nome delas ali, como ela está na mesma pastinha. Mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês, então coloquem não atualizar vínculos, tá? Se vocês abrirem essa janelinha aqui dos vínculos, tá? Lembrando que se ela não tiver aqui, no menu lateral, a gente pode vir aqui em janela e vínculos, tá? Que tá aqui, vínculos, tá? Tem até atalho para ela, Ctrl Shift D. Então, vocês abram tá, essa janela, se não estiver aberta, e aí vocês vão ver que tem um triângulo, né, com uma exclamação. O que está indicando? Está indicando que esse arquivo, tá, ele foi alterado ou não está presente naquele local. Ou está presente num local diferente daquele que quando foi criado o arquivo originalmente. A gente pode clicar 2 vezes, tá? E ele vai procurar o caminho desse arquivo. Ou a gente pode clicar com o botão invertido do mouse e pedir para revincular. E aí ele vai procurar o arquivo. Tá? A gente pode fazer desses dois modos. Às vezes é necessário que se faça manualmente isso, porque pode ter um arquivo com um nome igual, né? E ele substituir. E daí a importância também da gente ter organizado tá, os nossos arquivos com os nomes certinhos. No caso, esse aqui não tá com o nome de como foi baixado da internet mesmo, mas enfim, vocês sejam organizados, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente remove um desses arquivos, tá? Vou colocar esse Pikachu na área de trabalho. E aí ele vai aparecer um aviso, ó, que ele não encontrou mais naquela pasta. Então a gente vai ter que indicar para o InDesign onde é que ele está. E ele identificou.
de novo ele vai indicar que não encontrou o caminho, ou está ausente no caso, né? Ele não está mais no lugar onde ele estava. Então a gente vai precisar revincular. Entenderam? Uma coisa que eu não expliquei para vocês, tá? Que é importante, é a questão dos alinhamentos dos objetos. Então, vou exemplificar para vocês aqui. Primeiro, deixa eu remover. Eu verifiquei ontem, quando eu estava fazendo o exercício, que estava com contorno aqui, que eu não queria que tivesse. Eu vou remover o contorno desse quadrado aqui. Eu vou clicar no traçado, no caso, né, o contorno. Se eu clicar aqui, eu vou alterar o meu preenchimento do meu objeto. E aí aqui ainda vou alterar o contorno. Eu vou pedir para aplicar nenhum, essa caixinha com traço na frente. Nenhum contorno. Bom, então como eu estava falando, eu vou mostrar para vocês a questão dos alinhamentos, tá? A gente tem a ferramenta de alinhamento aqui em cima, tá? Ou na lateral, aqui. Quando a gente seleciona mais de um objeto e pede para ele alinhar, o InDesign faz isso sozinho dentro do que ele considera que... Eu não sei qual é o critério, entendeu? Que o InDesign utiliza para fazer o alinhamento. Por exemplo, se eu selecionar, se eu deixar esse objeto aqui, esse aqui, qual que vai se alinhar aqui? Ó, no caso agora, este se alinhou a este. Tá? Então, para a gente indicar para o InDesign a que a gente quer, a qual dos objetos a gente quer que o outro se alinhe, a gente pode indicar isso para o InDesign. Vou exemplificar aqui, ó. Eu peguei 3 objetos, tá? E eu quero que todos se alinhem ao topo do objeto rosa, tá? Então, eu vou selecionar os 3. E aí, por último, tá? Sem segurar o Shift, eu vou clicar em cima do meu objeto, ó. Vocês vejam que ficou com um azul mais forte o contorno, tá? E aí, agora sim, eu vou pedir para alinhar o topo. Se eu não faço isso, o InDesign alinha a critério dele. No caso, agora foi isso, mas enfim. Deixa eu selecionar, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Ver se ele altera a lógica do alinhamento. Não. Talvez a ordem que a gente seleciona. Eu não sei qual é o critério, se alguém souber, até seria interessante explicar. Porque eu não sei. Ó, agora no caso também ele alinhou o centro. Ah, ele pegou todos e alinhou, então tipo, ele juntou como se fosse a média, entendeu? Do centro de todos os objetos. Mas se eu gostaria que esses objetos aqui fossem alinhados ao centro deste quadrado sem alterar a localização deste quadrado, eu tenho que selecionar o quadrado e pedir para centralizar. Vocês entendem para que serve essa função? Conseguiram entender? Sim. Bom, então isso é uma das coisas que eu não havia falado ainda para vocês, tá? É bem útil quando a gente está trabalhando com a diagramação. Então a gente vai montar hoje esse folderzinho aqui. Vocês vejam, tá? Se vocês abrirem aqui a janela das páginas, vocês vão ver que tem 3 páginas uma ao lado da outra, tá? Se a gente criar um arquivo novo, com as mesmas configurações, que seria 100 por 210, ó, 100 milímetros por 210, eu poderia digitar 10 centímetros, que ele vai automaticamente, ó, colocar como milímetros, tá? Dependendo do que a gente está usando aqui, de unidade de medida, ainda que a gente esteja usando, aliás, um modo de unidade de medida, se a gente digita aqui, ó, 100 milímetros, o InDesign vai entender, tá? E vai adaptar para a unidade de medida que a gente está utilizando. Só uma função que eu tinha também esquecido de comentar com vocês. Isso funciona também nas outras, quando a gente está trabalhando com os objetos também.
Tá? Então, a medida desse nosso novo arquivo vai ser 100 por 210. A orientação retrato. Vamos deixar as margens assim como tá, 2,7, com 2 colunas e o espaço entre as colunas de 5 milímetros, a medianice. A sangria com 5 milímetros, e é isso. Esse vai ser nosso arquivo, tá? A gente vai criar. E então, como que a gente vai fazer para que as páginas fiquem lado a lado? O que está acontecendo aqui? O InDesign ele trabalha com embaralhamento automático das páginas. Então, por exemplo, se eu pegar a página 5, vou colocar um conteúdo aqui, na página 5. Exemplo. Coloquei um conteúdo aqui na página 5, tá? Mas eu resolvi que eu quero que essa página seja a página 1. Eu posso pegar, seguro essa página, clico, seguro e arrasto, tá? E ela foi lá para a página 1. E ele pegou a sequência de páginas e redistribuiu, ou seja, vamos voltar aqui, ó. Lá na página 1 já tinha um conteúdo, tá? Ai, droga. Tá, na página 1 já tinha outro conteúdo. E eu quero que a 5 seja a primeira página agora. Então, vou arrastar para cá. E ele reordenou, ó. Ele colocou e só empurrou para frente, entende? Ele mesmo redistribuiu as páginas. Isso está dito aqui, ó. Quando essa configuração está estabelecida aqui, ó. A gente permite que o InDesign faça o embaralhamento das páginas do documento. Então, quando a gente quer colocar uma página ao lado da outra, tá? A gente precisa remover essa configuração automática. Deixa eu remover essas páginas aqui para mostrar para vocês. Ficar mais claro. Então, se a gente desclicar aqui, ó, de selecionar essa opção, a gente consegue pegar a página 1 e colocar no meio das duas, de acordo com o que eu quero, do modo como eu quero. Isso significa também que o InDesign vai fazer o embaralhamento automático das páginas, tá? Então, neste caso, como a gente vai trabalhar com um folder, isso é interessante. Mas quando a gente está trabalhando com outros materiais, isso não é interessante. Então, depende do material que a gente está utilizando. Nesse caso, como a gente quer fazer desse modo, isso é relevante. Essa função é importante para quê? Por exemplo, se eu for criar uma capa, que até uma das meninas perguntou, uma das aulas, como é que fazia, se tinha como fazer uma capa no InDesign. Tem, tá? E a gente usa esse recurso, ele é muito útil para isso. Vou mostrar aqui. Opa. Vou usar 4, padrão. Vou desabilitar aqui o embaralhamento para colocar aqui. Tá, então a gente tem aqui a capa. Essa página do meio eu vou usar como se fosse a lombada e essa aqui vai ser a contracapa. Então eu posso, a partir desse recurso, alterar o tamanho da minha página, ó, aqui nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta página, tá? Então estou com a página selecionada do meio e vou clicar aqui e vou alterar. Digamos que a minha lombada vai ter 1 centímetro. Tá. Aqui ela tem que desativar, ó. Regra da página lista. Acho que é isso. Espero que seja.
Tá com alguma coisa das margens. Algum recurso das margens, só um pouquinho. Aqui, ó, as margens, tá? A gente tem que habilitar isso aqui, ó, que as margens se ajustem automaticamente à alteração do tamanho da página, tá? Senão vai dar aquele aviso, ó, não vou colocar, tá? Eu vou tentar mudar de novo. Peraí que eu fiz uma coisa aqui. Então tô aqui na minha página e vou tentar alterar o tamanho. Ó, aí vai dar esse aviso, tá? Porque tá dizendo que as minhas margens não se ajustam àquele tamanho, né? Do tamanho que eu tô tentando estabelecer. Então eu tenho que pedir, tá? Que seria aqui nas preferências do meu documento, preferências nada, nas configurações do meu documento, que as minhas margens, ó, ajustar layout, que as minhas margens se ajustem automaticamente à alteração do tamanho da minha página, tá? Então, se isso estiver acontecendo com vocês, vocês podem mudar aí também. No outro arquivo ontem que eu estava fazendo, essa configuração não estava ativada. Não sei o que houve. Não sei o que está acontecendo. Gente, alguém sabe o que eu estou errando aqui? Página. Alguém sabe o que está acontecendo aqui? Já não deu certo o que eu achei. Tributos. O que aconteceu, Dani? Hã? O que aconteceu? Não entendi. Não, ele falou que Ele não tá deixando eu ajustar a página do meio aqui. Pra mostrar quando a gente cria a capa, sabe? O exemplo que eu dei ontem deu certinho. Deixa eu tentar alterar o tamanho. Ó, aparece esse aviso. Esse tamanho de página não se ajusta às configurações atuais de margem e coluna. Que estranho. Caixa de diálogo, margens e colunas. Gente, eu não sei o que houve. Deixa eu ver. Não entendi mesmo. Peraí, eu vou tentar fechar tudo de novo e começar de novo. Arquivo novo. Vocês desculpem, viu, gente? Eu não sei tudo também de InDesign, tá? Vamos ver. Vou usar o padrão do InDesign para ver se funciona. Tá. Isso aqui ontem não tava assim, tá? Tava desativado, por isso que eu achei que pudesse ser aqui, mas pelo visto acho que não é. Ó, permitir embaralhamento, vou arrastar para cá. E vou tentar ajustar o tamanho, vamos ver se vai dar certo. Eu não sei o que é isso, não sei como é que faz para tirar isso.
Não tem lógica pra mim. Deixa eu ver se no meu arquivo. Peraí. Deixa eu ver se no arquivo aqui eu consigo alterar o tamanho. Vou colocar. Ó, também não sei o que houve. Configurações atuais de imagem e coluna. Me ajudem, gente, se alguém tem alguma opinião do que pode ser. Para mim, a única lógica seria isso aqui, da questão do ajuste do ajuste das margens. Vou tentar fechar tudo e abrir de novo. Pode ser um bug do InDesign. Provavelmente sou eu que não sei o que estou fazendo. Será que A não Ana tem deve que ter que ser. travar a folha ou Hã? liberar a folha, talvez? O que é? Será que não tem que travar a folha ou liberar? Travar? Folha, Vamos ver. talvez? Eu vou fechar tudo e abrir de novo, porque pode ser um bugzinho do InDesign, tá? Eu participo de um grupo de InDesign no. Como é que é o nome do outro que não é o WhatsApp? Do Telegram. Do Telegram. Telegram? E o pessoal tava reclamando que o InDesign tava bugando essa semana. Inclusive, tem várias. O pessoal que trabalha mais direto, assim, prefere não usar as versões mais atuais. Eles vão. Eles não fazem atualização constante, sabe? Porque seguido dá algum problema. Eles usam as versões mais antigas que são mais estáveis. Ah, eu acho que talvez já sei o que é. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Será se. Olha, para mim não. Eu vou compartilhar, vamos ver. Só um pouquinho, vamos ver se vai funcionar. Se for aqui, para mim não tem lógica. Desculpem, viu, gente? Gente, eu vou procurar no YouTube aqui rapidinho. Peraí, tá?
Precisa de ajuda, Dani? Sim, eu não tô achando como é que altera aquilo ali. Fica aparecendo esse aviso pra mim. Tentei fechar e abrir o InDesign, não adiantou. Não sei o que houve. Não entendi. Tentei alterar lá no menu layout, sabe? Também não funcionou. Alguma coisa não é bug do design, é alguma coisa que. Alguma configuração que está ativada e eu não estou sabendo desativar, sabe? Tipo, ele está dizendo que não está se ajustando a margem estabelecida. Só que eu coloco aqui. Eu coloco aqui, tento alterar e não. Ele não deixa. Não estou entendendo. Não tenho a menor ideia, gente. Vou tentar tirar a margem. Tirar a margem e tentar mudar. Vamos ver se vai funcionar. Aí funciona. Vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui eu não tô entendendo por que sem margem ele tá funcionando. Olha, quando eu tiro as margens, ó, vim aqui em layout, margens e colunas, eu coloquei 0. Nenhuma margem. E aí eu altero o tamanho da minha página. Ah, no caso ela mudou essa aqui, tá? Altero, ela altera. Então, vamos tentar aqui. Ah, tá. A minha compreensão, tá? É de que se eu tô com isso aqui selecionado para ajustar o layout e ajustar o conteúdo, as minhas margens se ajustam de acordo com o tamanho do meu documento. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ver se pode ser. Deixa eu abrir o cadeado, ok? Vou colocar 20. É, só tá funcionando se eu removo totalmente, tá? As minhas margens, mas ontem eu não fiz isso e funcionou, tá? Ai, não sei dizer o que que é. Mas é isso, gente. Eu não sei tudo de InDesign, tá? Então, assim, me desculpem, mas eu não soube explicar para vocês o que está acontecendo. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Vou remover as margens para vocês entenderem. Isso aqui seria minha capa, aqui é a lombada e aqui é a contracapa. Então, fica muito mais fácil da gente montar a capa, o arquivo, tá? A partir desse recurso. Porque a gente pode ajustar, por exemplo, porque o que acontece? Quando a gente cria a lombada, a gente calcula o tamanho dela a partir da quantidade de páginas. Mas, quando a gente vai para a gráfica, dependendo do tipo de encadernação que vai ser feito, ela pode variar um pouquinho, às vezes 3 milímetros, sabe? É uma quantidade bem considerável para uma lombada. Então, a capa é a última coisa que a gente faz, né, na produção do livro. Finaliza, tá? Não é que seja a última coisa que a gente faz, mas é a última coisa que a gente finaliza. Então, a gente pode reajustar aqui, ó. Tem a facilidade de poder reajustar de acordo com o que a gente está desenvolvendo. Vou colocar só para
Opa, desculpe. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ou vocês entenderam? Vocês me digam, tá? Para não ficar falando, tá? Aqui é a lombada, ó. E aqui seria a capa. Tá? Capa e aqui a lombada. Entenderam? Não sei o que acontece ali. Ainda bem que a gente tem a última aula, tá? Eu vejo isso aí direitinho, vou pesquisar o que está acontecendo. Deve ser uma coisa bem idiota que eu não estou conseguindo lembrar agora como é que faz. Vamos voltar ao nosso material, tá? Então a gente vai criar um novo documento com as mesmas medidas que a gente está utilizando lá, 100 por 210. Já tem aqui porque eu já tinha criado, né? A gente vai criar outras páginas. Isso aqui é um folder, tá? Como que geralmente eu fazia antes de conhecer esse recurso? Como que eu fazia um folder? Peraí. Deixa eu mostrar para vocês. Seria isso aqui, entendeu? É uma folha, tá? Com as dobras. Frente e o verso. Então, eu estou pensando, na verdade, diagramação página por página, tá? Mas ele vai ser depois exportado assim, uma página inteira. Ele vai ser impresso assim, vai ser dobrado em vez de cortado, tá? Então, como que eu fazia antes de conhecer esse recurso? Eu precisava vir aqui, tá? E pensar o meu material inteiro já. E utilizar minhas guias para dividir. Daquela forma, fica bem mais fácil da gente diagramar, porque eu já coloco as margens, entende? Fica bem mais tranquilo. Entendem o recurso? Entenderam para que serve? Bom, então a gente seria, tá? O que eu tinha previsto seria fazer a revisão dos recursos ali de criação de estilo de parágrafo e estilo de caractere. Esse arquivo que eu disponibilizei para vocês, ele não tem nenhum estilo aplicado, tá? Então a gente remontaria todo esse material criando estilos aqui, tá? Criando os estilos que aí eu demonstraria para vocês. Vocês querem que eu faça isso ou vocês pegaram bem a questão da criação de estilo? Porque senão eu pulo, tá? E aí trabalho direto a efinização com vocês. E aí aprofundo um pouco mais a questão da efinização. O que vocês acham? Por mim, pode pular. Tá. Bom, então o que acontece, gente? Aqui a gente tem um texto justificado, né? Deixa eu copiar para lá, que fica mais fácil para a gente visualizar. A gente tem um texto justificado. Por que é importante a gente utilizar a efinização em textos justificados? Eu vou tirar a efinização aqui para vocês verem. Então, vou vir aqui, vou criar um estilo, isso aqui. Eu posso remover a efinização vindo aqui e pedindo para não efenizar. Deixa eu ver se é aqui. Ó, posso vir aqui e pedir para não efenizar. Tá? Mas, como a gente está trabalhando com estilos, então vou criar um estilo para esse parágrafo aqui. Vou chamar ele de corpo de texto.
que a maior parte do meu conteúdo, então, vai ter esse tipo de texto. Vou criar aqui um estilo de caractere. Deixa eu só ver se pegou direitinho. Uhum. Uhum. Tá. Então, ou eu posso remover a minha infinização diretamente aqui, no meu estilo de parágrafo, que é muito melhor, tá? Preste atenção quando vocês criam, já tinha falado, tá? Mas vou repetir. Se tá certo o idioma, tá? Se tá de acordo com o dicionário que a gente está utilizando. Então, eu estava falando sobre a efenização, tá? Vejam quando a gente não utiliza a efenização, tá? Eu vou te pedir, te retirei desse estilo de parágrafo a efenização. E a gente observa o que acontece. Deixa eu tirar as margens para vocês enxergarem melhor. De modo geral, tá? Para quem é leigo, não tá ruim esse parágrafo, tá? Mas dentro do que se prevê como boas práticas, tá? De diagramação, esse tipo de espaço aqui que ficam, tá? Entre as palavras excessivo, que ele está forçando, tá? Que o InDesign está forçando para que essa mancha de texto ela se encaixe dentro desse quadrado, ele acaba criando então esses pedaços aqui, ó, em branco, que eu conheço como caminho de rato. Se chama de caminho de rato. Isso não é bem visto, tá? Isso prejudica o modo como a gente lê o nosso ritmo de leitura, tá? Então, se a gente for ao extremo, tá? Por exemplo, colocar aqui, ó. Vocês vejam, isso aqui vai impactar no modo como a gente lê. A nossa leitura ela vai ficar mais devagar, tá? E vai ficar com interrupções. Então, quando a gente utiliza texto justificado, a gente sempre utiliza hifenização. Isso é uma regra, tá? Para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas ainda que a gente utilize a hifenização, em alguns casos continua acontecendo, tá? Esse problema continua acontecendo. Porque nem sempre é possível quebrar os textos e de redistribuir adequadamente. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar isso? Tá? Tem uma ferramenta, inclusive, no InDesign, que nos ajuda a visualizar um parágrafo em uma caixa de texto que está com problema de finalização, que a gente habilita ela nas configurações gerais, nas preferências gerais, que a gente pode apertar Ctrl K, tá? Para abrir, ó, preferências, ou a gente pode vir aqui em editar, preferências geral, que é a ferramenta de composição. E tem essa possibilidade aqui, ó, de destaque, tá? Que seria violações H e J, que significa violações de hifenização e justificação. Se a gente habilita, a gente vai ver, ó, que o próprio InDesign vai nos indicar onde está com problema, tá? A nossa justificação, o espaçamento e distribuição do texto na caixa de texto. Então, quanto mais amarelo, mais intenso esse amarelo, mais grave é. Ó, se a gente, isso é quanto mais justa, tá? Quanto mais justinha a coluna de texto, mais difícil é da gente ajustar essas hifenizações e essa justificação. Ó, vocês vejam que a gente vai abrindo e vai melhorando, tá? A quantidade de problemas. Aliás, diminuindo a quantidade de problemas. Tá? Então, por exemplo, esse parágrafo aqui, como que a gente pode melhorar? Porque, assim, a quantidade de palavra por linha, ela tá razoável, né? A gente já está utilizando a hifenização,
Tá? Então, a gente já tá. Imaginem que se a gente não tivesse, eu vou colocar aqui. Imagine não, vamos visualizar isso. Se a gente não utiliza a hifenização, olha só o que acontece. O InDesign nos xinga praticamente, né? Isso aqui é um xingamento do InDesign. Então, como que a gente pode melhorar essa hifenização? Além, a hifenização não, essa justificação, tá? Essa distribuição do nosso texto nessa caixa. A gente trabalha em primeiro lugar aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu sempre utilizo, tá? Pelo menos 3 palavras, a gente pode ajustar aqui também, ó. 3, tá? E a gente coloca aqui também, ó, que entre o espaçamento e a quantidade de hífens, a gente vai priorizar o espaçamento. Isso vai depender do material que vocês estão trabalhando, tá? Então, aqui no caso, eu vou dizer que, como a nossa coluna é justinha, eu vou dizer que eu prefiro o espaçamento. Mas dependendo do material que a gente estiver diagramando, talvez seja necessário diminuir a quantidade de hífens, tá? Então, vou dizer que eu quero menos hífens. Ó, então, vocês vejam que já altera, ó. Aqui parece estar razoável, tá? Aqui assim. Isso aqui, até numa das aulas, acho que eu falei, o limite de hífens é o seguinte, ó, não é por parágrafo. Eu confundi numa das aulas e falei que seria a quantidade de hífens por parágrafo. Não é por parágrafo, é a sequência de hífens, uma abaixo da outra, tá? Então, por exemplo, não sei se aqui vai ter. Não tem nenhum exemplo aqui, tá? Mas seria a quantidade de hífens que tem um abaixo do outro. Então, por exemplo, digamos que aqui teria um hífen também, aqui é outro, aqui outro. Então, a sequência de hífens, uma linha abaixo da outra. Aqui ele estabeleceu como 3. Ó, se eu diminuir para 2, se eu diminuir para 1, não vai alterar. Ó, mas se eu aumentar, ele alterou já. Ou não? Acho que não. Não vai alterar muito nesse parágrafo. Vou aumentar esse parágrafo, tá? Para a gente visualizar melhor. Vou colocar mais texto ali que a gente vai visualizar melhor. Peraí. Para ver se pega uma caixa de texto. Aqui. Tem 2. Aqui. Então, se eu aumento aqui, ó, por exemplo, tem uma sequência de hífens, ó. Eu tinha visto aqui assim, ó. Se eu aumentar, ele também ajuda, ele melhora. Eu queria que pegasse um trechinho do texto que desse para ver exatamente, como eu mostrei ontem. Que pegasse uma sequência de hífens, uma abaixo da outra, que vocês vão visualizar direitinho, tá? Mas vocês entenderam, né? Aqui, não, também não é uma sequência. Eu tenho um sim, um não. Aqui tem 3, agora sim. E... Ó. Aqui, ó, tem 1, 2, 3 hífens, né? Um abaixo do outro. Então, se eu digo que eu quero só que o limite seria 2, ele vai redistribuir o meu texto, não permitindo que existam 3 hífens na sequência. Entenderam para que é? O que significa esse aqui limite de hífens? Tá, então o que a gente pode fazer além do que a gente já está fazendo aqui, que é ajustar a quantidade, tá? A partir de quantas, no mínimo, quantidade mínima de letras para hifenizar. A gente pode também trabalhar com a justificação. Aqui, por exemplo, ele está trabalhando com o espaçamento entre as palavras de 80 até 133. Então, a gente vai mudar aqui e vai ver se melhora ou piora a situação. Ó, piorou?
entendeu? Isso significa que, além do padrão, tá, do espaçamento entre as palavras, eu estou dizendo para o InDesign ajustar no mínimo em 90% e no máximo em 110%, tá? Então, aumentar 10% para mais ou para menos. O espaçamento entre as palavras dentro daquele padrão do meu texto. Então, vocês vejam que piorou, né? Fica mais difícil. A gente pode tentar diminuir. Só que isso vai causar mais espaço. Tá? Então, vamos manter mais ou menos aquele padrão que estava ali. Essa eu colocaria mais aqui, porque eu acho que mesmo assim tá com um problema. Né? 85, 125. Tá? E agora o espaçamento entre letras, que a gente pode trabalhar com uma margem de 3%. Opa. Menos 3 e mais 3%. Ó, já melhorou bastante, viu? Que a gente está dizendo que entre as letras, tá? Além do padrão, a gente vai ajustar um pouquinho. E a gente pode ajustar aqui também, ó, e ver como é que fica. Ó, melhorou muito. Tá? Então, quando a gente trabalha Quando a gente está trabalhando, a gente precisa, de acordo com o material que a gente está desenvolvendo, a gente precisa ir fazendo aqueles ajustes. Tentando sempre o mínimo possível, tá? Ajustar o mínimo possível para não alterar muito, porque se a gente ajustar muito o espaçamento entre as palavras, o que é o espaçamento, aliás, o espaçamento entre as letras, a gente pode acabar sobrepondo, tá? O espaçamento entre as letras é aqui, ó. Entendeu? É isso aqui que o InDesign está fazendo. Ele está em determinadas linhas, ele está espaçando ou diminuindo o espaçamento entre as minhas letras, tá? Só que isso de modo automático, dentro de uma lógica de computador. Entenderam? E é com isso aí que a gente consegue trabalhar e melhorar a infinização e a distribuição do nosso texto. Alguma dúvida a respeito disso, gente? Trancou meu Eu, pelo computador. menos, não fiquei com nenhuma dúvida, Dani. Achei que foi claro. Tá. Gente, por isso, de hoje seria mais ou menos isso, tá? Eu coloquei como desafio. Meu computador deu uma travada aqui. Eu coloquei como desafio para a próxima semana, que a gente não vai ter aula, né? É feriadão. Então, vocês criarem estilos, tá? Utilizando mais ou menos essas configurações aqui, para criar um folder com outro conteúdo. E aí vocês podem utilizar qualquer imagem, tá? Vocês podem baixar a imagem se vocês quiserem e criar um folder com um conteúdo diferente. Só um pouquinho que travou geral aqui. Estilo de parágrafo ou estilo de caractere? Estilo de Os parágrafo. dois, estilo de caractere e estilo de parágrafo, tá? Então vocês vão ter que criar a partir desse material. Vocês vejam que não tem nenhum estilo aplicado, tá? Então vocês vão ter que vir aqui criar um estilo de parágrafo para isso, tá? Por exemplo, chamar de título. Tá? Isso aqui eu vou criar um estilo também. Vai se chamar corpo de texto. Tá? E aí, depois, vocês vão utilizar essas configurações aqui que vocês criaram, esses estilos, para criar um novo documento. Tá? E com o mesmo estilo desse material aqui, criar um novo folder com o conteúdo que eu coloquei lá, que tá aqui, ó.
Não, que não tá aqui, tá no tá no desafio 2, que é esse arquivo aqui, tá? Ó, eles vão utilizar esse texto aqui, mas utilizando aqueles mesmos estilos utilizados naquele folder de lá. Entenderam? Gente, alguém quer tirar alguma dúvida a respeito de alguma coisa? Nenhuma dúvida? Alguém teve problema? Na semana que vem, tá? Eu vou mostrar para vocês a questão de agrupamento, tá? De capítulos de livros, tá? Como que a gente trabalha, separando os arquivos. Importação de estilo dentro de um arquivo para o outro. Mapeamento de estilo. Vocês querem ver? Acho que vocês sabem como é que exporta, né? O material. Vocês querem que eu mostre para vocês? Pode mostrar. Tá. Espera aí, só um pouquinho. Eu vou compartilhar a janela inteira, a tela inteira, porque eu vou exportar depois e vocês não vão conseguir visualizar o PDF. Tá, então a gente vai vir aqui em arquivo, exportar. Aqui tem algumas configurações, tá? Vou usar essa aqui padrão de impressão do PDF. Aí observem, coloquem aqui como marcas de corte, tá? Porque a gente utilizou sangria, se eu não me engano. Sim, tem sangria. Colocar marcas de corte e sangria e observem aqui, ó, para que tenha essa opção aqui, páginas espelhadas, tá? Porque se eu colocar essa opção aqui, páginas, ele vai exportar, no caso desse arquivo, tá? Ele vai exportar cada uma das páginas individualmente. E aqui ele vai exportar todas as páginas lado a lado, como a gente está utilizando 3 páginas na sequência, uma do lado da outra, então essa opção é extremamente importante. Vou mostrar para vocês. Ó, então ele exportou o nosso material com as marcas de corte aqui, ó. Isso aqui é a sangria, tá? Esse espacinho aqui que tá indo além dessa margem de corte é a sangria, ó. Então, no meu material ele vai ser impresso assim, e aí depois ele vai vir e vai cortar nessa linha aqui, ó. Entendeu? Entenderam? Aqui é a minha margem de corte aqui. E vai dobrar aqui. Então, tá. Gente, seria hoje, seria isso para ir. Meu Deus do céu, hoje eu tô aqui Seria isso para hoje, tá? Vocês, na próxima aula, então, eu vou falar essas questões dos capítulos do livro e do mapeamento de estilos. E, além disso, eu vou fazer uma revisão dos atalhos. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês também é a questão do... Tá, mas eu vou falar tudo junto. A questão da busca dentro do InDesign. O Ctrl F. Mas aí eu mostro na aula que vem também. Talvez... não, eu não vou prometer nada, porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Eu ia prometer uma coisa, mas não sei se vai dar para fazer. Tá, mas eu vou fazer uma revisão dos atalhos.
tá? Para vocês pegarem bem, ficar gravadinho certinho. Alguma dúvida, gente? Alguma questão que querem me xingar? E para aula que vem vou ver a questão ali do que tá pegando ali, que eu não sei dizer o que tá. Ele não tá deixando eu ajustar a página como eu quero. Tá bom? Acho que pode parar a gravação aí, por favor. Que hoje tá feio a coisa. Tomara que isso não seja. Que ninguém tenha acesso a essa gravação, que tá horrível. Sim, a Isabel, a